Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês um fundo imobiliário que está dentro da parte industrial. Ele tem galpões que são destinados à atividade de indústria. E claro, isso pode ser extremamente interessante para você compor o seu portfólio de fundos imobiliários, porque ele traz dentro do próprio contrato que ele tem uma previsibilidade de receita, mas também ele tem alguns riscos atrelados que eu acho que são muito importantes de você compreender antes de investir nesse tipo de fundo. Então, se você quer saber mais sobre o XPIN e compreender um pouco mais sobre esse setor industrial, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu prefiro sempre começar indicando aqui quais seriam os possíveis riscos que você teria. Imagina, por exemplo, que você é um determinado empreendedor, que você tem uma indústria farmacêutica. E você precisa de uma esteira, você precisa de um lugar em que você coloque os comprimidos, você precisa de um lugar para armazenar, por exemplo, toda a questão industrial, lá eu digo, você precisa de matéria-prima, e você tem toda uma logística ali dentro, totalmente pensada e colocada para aquele fundo imobiliário. Só que aí, aquela empresa, ela, por exemplo, não vai bem. E aí, ela não indo bem, todo aquele maquinário que estava lá dentro, pensado para ela, feito para ela, é quase que inservível para outras empresas. Imagine que ao invés de uma farmacêutica que estava lá dentro, entre, por exemplo, uma empresa de usinagem, que ela faz ali a solda, por exemplo, de veículos extremamente pesados. Imagina só a dinâmica de alteração desse tipo de galpão. Esse é o primeiro risco que eu considero que é muito importante você compreender. O custo que você tem para modular aquele galpão para um outro inquilino que talvez venha, porque de vez em quando ele fala, poxa, eu tenho aqui várias propostas. Você vai me oferecer um galpão grande, só que eu vou ter o custo da reforma. O outro tem um galpão menor, mas ele vai arcar com a reforma lá do lugar. Então, olha só o quão ganhador seria o inquilino na questão do debate do aluguel, do debate aqui do contrato. Então, esse aqui seria o primeiro risco. Segundo risco que nós temos, você acaba alugando um único galpão para uma única empresa, ou uma boa parte daquele galpão para uma ou poucas empresas. Então, aqui você já tem dentro de um mesmo galpão uma pouca distribuição entre inquilinos, entre locatários, tá bom? Então, aqui é o segundo risco. Por outro lado, você tem, claro, as potencialidades. Imagina, por exemplo, que um desses inquilinos seja, por exemplo, a Blau Farmacêutica, que é uma indústria realmente farmacêutica, e ela aluga aquele galpão. Poxa, é uma empresa que está dando muito lucro, é uma empresa que está crescendo, que está expandindo. Então imagina só você conseguir colocar essa empresa para dentro do seu galpão. Seria muito interessante, porque você iria conseguir colocar esse contrato por muito tempo, você ficaria recebendo e seria um inquilino muito bom. Então olha só quão interessante é isso daqui. Então, entendidos mais ou menos aqui os riscos e um pouco das vantagens que nós temos de você ter uma empresa boa lá dentro, colocando bastante dinheiro para dentro do fundo, trazendo renovatórias de aluguel para dentro também do fundo, tudo isso é muito interessante. Agora, o que eu queria que você enxergasse aqui no XPIN? E aí, para isso, eu vou para o relatório gerencial para te mostrar um pouquinho. Você vai ver mais ou menos a cara dos galpões, tá? Você vai ver que eles têm essa cara meio fechada, mas eles também têm algumas docas aqui para os caminhões entrarem, para eles colocarem a mercadoria que eles vão depois despachar. Você vai ver que a maioria deles são complexos industriais aqui fechados, tá? Você não vai ver muita coisa, ó, olha só. Não tem muita coisa. Você vê aqui um pouco de caminhões parados, você tem algumas docas, mas eles não colocam exatamente aqui o que tem dentro, ó. Você pode ver aqui, ó, nessa outra foto também extrema, você tem alguns itens aqui, provavelmente dessa indústria, tá bom? O que eu acho interessante, e aí eu vou pular um pouquinho essa parte, é este gráfico final que eles trouxeram aqui pra gente. Por quê? Hoje nós temos 8% de vacância. Essa vacância ela está bastante difícil de reduzir, para dizer a verdade. E olha só, com alta possibilidade de conversão ou em fase de assinatura de contratos, eles não têm nada, pelo menos neste último relatório. Com média possibilidade de conversão, nós já temos aqui 2.666 metros. Com baixa previsibilidade de conversão, nós já temos um indicador grande, ou seja, olha só como que eles estão dizendo para a gente que está hoje o setor industrial, se está forte, se não está, se está propenso ou não a ter uma negociação legal. Agora, negociações em andamento 20 mil e área total está aqui em quase 148 mil metros quadrados, tá? Eu vou trazer vocês aqui para alguns resultados do fundo, porque eu queria que vocês soubessem que esse resultado de 63, 65 centavos provavelmente não se manterá.
Por que que eu falo isso? Olha só, quando você pega este indicador, que é do fluxo financeiro, ou pode ser demonstrativo de resultados, enfim, não importa aqui o nome, você vai ver receitas, você vai ver despesas e finalmente você vai ver os rendimentos, que provavelmente minha câmera está em cima, por isso eu trazer para cá. Então olha só, rendimentos distribuídos. Ele distribuiu 4.504.000 reais. Agora, quanto que foi realmente que ele gerou? 4.194. Então, ele distribuiu mais do que ele tinha. Só que, claro, ele tem algumas reservas aqui, ó, saldo de distribuição por cota. Ele tem um valor aqui ainda para distribuir, só que esse valor ele tem que distribuir até o final do semestre. Ou seja, em dezembro para janeiro, provavelmente nós teremos um rendimento extraordinário aqui dentro do XPIN, tá? E tanto é que você pode ver que no resultado anualizado, tá bom? Desses 6 meses aqui de 2023, você pode ver que eles geraram 47 milhões e pagaram 50 milhões, tá bom? Estão distribuindo, portanto, não recorrentes aqui dentro. André, será que isso é um risco para o fundo? Será que isso aqui perde os fundamentos dele? Não, na verdade não. Você precisa entender o porquê que esse não recorrente veio para que então você possa definir. Eles não trazem um guidance aqui para gente, mas eles mostram quanto que efetivamente foi de resultado. E essa linha cinza já está mostrando que o resultado foi um pouquinho menor. 59 centavos, ao passo que eles distribuíram aqui 63 centavos, tá bom? Você precisa entender que existe essa oscilação dentro dos fundos imobiliários, mas não é nada a se preocupar, tá bom? Eu vou trazer a vocês agora aqui para o Status Invest, para que a gente dê uma olhada um pouco em alguns indicadores. Tá pagando aqui quase 10%, mas por quê? Porque existe uma distribuição de não recorrentes e é muito provável que isso aqui deva cair para mais ou menos uns 8,5% para 2024. Essa aqui é mais ou menos a minha previsão da gente perder um ponto percentual, claro, considerando essa cotação de R$ 80. Se subir para 90, aí pode continuar distribuindo esse valor aqui, que o yield vai diminuir por conta do valor. Então, vamos pegar o valor de 80 e o que ele pagar no ano que vem, eu particularmente considero que ele deva pagar alguma coisa aqui na casa dos seus 8,5%, tá bom? Um pouco para cima, um pouco para baixo. Você pode ver que na distribuição de rendimentos ele é extremamente linear e aqui entra uma daquelas dificuldades. Imagina, você passa por uma pandemia e a indústria não está indo tão bem e aí o inquilino fala, olha, não tem como eu reajustar esse contrato aqui pelo IPCA, pelo IGPM, porque eu vou perder a possibilidade de pagar, eu não vou mais conseguir te pagar. Então, você pode fazer isso para mim? Vamos continuar o contrato sem atualização? E você, como dono aqui do fundo, você pensa, poxa, se esse inquilino aqui ele sair, vai ser muito difícil de eu repor alguém com a mesma qualidade que ele, vai ser difícil até para eu remanejar os equipamentos aqui dentro, e talvez seja uma indústria de um ramo diferente. Então, eu prefiro perder essa minha atualização e continuar linearizando o meu rendimento do que tirar aquela pessoa e ficar com um galpão vago, tá bom? Então, eu acho que aqui você já tem algumas compreensões a respeito do XPIN, já sabe alguns riscos, já sabe algumas vantagens, já compreende um pouco como que esse fundo está com a sua vacância, pagando um pouco de extraordinários e que no próximo ano ele tem a perspectiva de pagar alguma coisa na casa dos seus 8,5%, considerando essa cotação. É pouco? É muito? Bem, aqui eu vou deixar com você. E se você investe XPIN, deixa aqui embaixo, porque eu sempre gosto de saber no que vocês investem, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!